E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Elon Musk diz que vai usar os seus satélites para bloquear o Sol. O plano é dar a uma IA o controle do clima aqui do nosso planeta. IAs da Anthropic foram surpreendidas, demonstrando o que alguns chamam de o primeiro sinal de consciência, e começaram a perceber o próprio funcionamento delas. Tom Brady, ex-marido da Gisele Bündchen, revela que o seu cachorro é um clone e ele foi criado pela mesma empresa que quer ressuscitar os mamutes. China testa robôs lobos com IA em seus cérebros que destrói defesas que simularam as de Taiwan em menos de 10 segundos. Taikonautas usaram um forno espacial na estação Tiangong e serviram o primeiro churrasquinho em órbita. Teve asinha de frango e até mesmo o bife. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves, atualmente conhecido como Bigode de Dom Pedro, e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo. Conhecido aqui no Brasil como ex da Gisele Bündchen e lá fora como a lenda da NFL, Tom Brady surpreendeu o mundo ao revelar que a sua atual cachorra, Juni, é um clone da sua antiga companheira, Lua, falecida em dezembro de 2023. A revelação veio em uma entrevista à revista People, onde o ex-quarterback explicou que o clone foi criado pela Colossal Biosciences. Sim, aquela mesma startup de biotecnologia que ficou famosa por afirmar ter recriado o lobo terrível, uma espécie extinta há milhares de anos. Tom Brady, que também é investidor da Colossal Biosciences, contou que o processo começou ainda em vida da sua cadela original, com uma simples coleta de sangue que foi usada para preservar o seu material genético. Eu amo os meus animais, eles são tudo para mim e para minha família, declarou ele. A Colossal nos deu uma segunda chance com esse clone do nosso amado cão. A notícia rapidamente reacendeu o debate sobre o mercado milionário da clonagem animal, que vem crescendo bastante entre as celebridades e os milionários. Empresas como a Viagem Pets e Equine, responsável por clonar 3 cães da cantora Barbra Streisand, que eu não conheço, nunca ouvi falar, cobraram valores que podem ultrapassar os 50 mil por animal. Existem casos de novos donos que clonaram o mesmo cavalo dezenas de vezes, transformando o que antes era ficção científica em um mercado de luxo. Mas o caso de Brad traz um ingrediente a mais, a conexão com a Colossal Biosciences, que está por trás de projetos ambiciosos de, entre aspas, desextinção, incluindo tentativas de recriar o mamute lanoso e outras espécies perdidas. A empresa afirma que essas iniciativas poderiam ajudar no combate às mudanças climáticas, onde, por exemplo, estariam restaurando ecossistemas congelados com os animais capazes de compactar o solo do Ártico. Críticos, no entanto, consideram a ideia cientificamente duvidosa e eticamente arriscada, já que a manipulação genética em larga escala pode gerar consequências que ainda são imprevisíveis. Ainda assim, a Colossal continua atraindo bastante investimento e, coincidentemente, anunciou a aquisição da Viagem nesse mesmo dia em que Brad revelou o seu cachorro clonado, um movimento que une essas duas principais forças do setor de biotecnologia animal. Seja pela nostalgia ou pela ambição científica, a história de Juni, o clone de Lua, mostra que o futuro em que a vida pode ser replicada em laboratório já chegou e está cada vez mais acessível para quem pode pagar por ela. E aí, será que o próximo passo vai ser clonar nós, seres humanos? Peraí, deixa eu tomar uma água e desfazer esse bigode ridículo aqui. Parece piada, não meu bigode, essa informação aqui, mas é ciência em pleno vapor, ou melhor, em pleno vácuo, tá bom? A China acaba de realizar um feito inusitado. A bordo da sua estação espacial Tiangong, os taikonautas queimaram uma carninha em uma espécie de churrasco espacial. Teve asinha de frango e teve bife com pimenta do reino. Tudo isso em um forno especialmente projetado para funcionar em gravidade zero. A façanha foi confirmada pela agência estatal Global Times e marca um novo passo na busca por comidas de verdade lá no espaço. Aquelas que lembram mais o planeta Terra e menos aquela ração de sobrevivência. O forno entregue à estação pela nave Shenzhou 21 representa um salto culinário e tecnológico. Em gravidade zero, não existe convecção. O ar quente não sobe, o frio não desce e o resultado costuma ser um desastre culinário. Pedaços crus de um lado e queimados de outro. Para resolver esse problema, os engenheiros do Centro de Astronautas da China criaram um sistema que funciona como uma fritadeira orbital a ar, basicamente uma air fry no espaço, com ventiladores internos que circulam o ar quente de forma controlada e uniforme.
E para evitar que a estação fique cheirando gordura e fumaça, aquele cheiro delicioso de churrasco, o sistema possui filtros multicamadas que capturam partículas antes que contaminem o ar reciclado do módulo. Outro desafio foi garantir que essa comida não flutuasse durante o preparo. A solução foi uma grelha que se fecha como uma cesta, mantendo assim os alimentos presos enquanto o forno está trabalhando. Em testes iniciais, as asas e os bifes ficaram prontos em apenas 28 minutos, o que é uma façanha comparada a experimentos da Estação Espacial Internacional, onde assar um simples biscoito levava até 2 horas. O objetivo do projeto vai além da curiosidade gastronômica, melhorar a saúde e a moral dos astronautas. Churrasco está liberado para a saúde, hein, galera? Alimentar-se bem é fundamental em missões longas e isoladas, e o novo forno pode ampliar o cardápio da Tiangong de 10 para 190 pratos diferentes. Os chineses planejam agora incluir mais alimentos frescos, reduzindo a dependência desses pacotes desidratados e comidas termoestabilizadas. E eu não sei se você reparou, mas o YouTube ativou o YouTube Shopping. E eu coloquei esse bonequinho meu aqui à venda lá, alguns outros também aqui. Ó, esse aqui já esgotou, viu? Se você quiser dar uma olhadinha aí, clica aí, vai ter algum lugar aparecendo aí, clica aí, receba uma pequena comissão por isso, tá bom? Mas o produto é para você, tá bom? Pesquisadores da Anthropic, empresa criadora dos modelos Cloud, afirmaram ter observado algo inédito, segundo eles: sinais de introspecção em inteligências artificiais. Em outras palavras, os sistemas começaram a demonstrar uma forma primitiva de percepção sobre o que acontece dentro deles mesmos. Um passo que, embora ainda não seja autoconsciência, levanta questões profundas sobre o futuro da inteligência artificial. O estudo, publicado sob o título Consciência Introspectiva Emergente em Grandes Modelos de Linguagem, analisou o comportamento dos modelos Claude Opus e o Claude Sonnet. Os resultados mostraram que essas inteligências artificiais conseguem reconhecer quando estão sendo testadas e, em alguns casos, descrever os seus próprios processos de raciocínio com uma precisão que é considerada pelos pesquisadores algo surpreendente. Para evitar o termo autoconsciência, que é carregado de conotações filosóficas e ficcionais, a Anthropic adota a expressão consciência introspectiva, sugerindo que os modelos estão apenas desenvolvendo uma forma ainda rudimentar, mas funcional, de autoanálise que é útil para aumentar a transparência e a segurança das decisões algorítmicas. O experimento utilizou uma técnica chamada de injeção de conceito, no qual os cientistas inserem vetores numéricos em diferentes camadas neurais desse modelo e observam se ele percebe as alterações internas. Em cerca de 20% dos casos, o Claude Opus 4.1 identificou o conceito injetado e, quando questionado se notava algo incomum dentro dele, respondeu afirmativamente em 42% das vezes. Embora os números ainda sejam modestos, o simples fato de o modelo reagir a mudanças internas já sugere a presença de mecanismos de monitoramento cognitivo, algo que até então era restrito a cérebros biológicos. Os pesquisadores destacam que, quando instruídas a, abre aspas, pensar em algo, fecha aspas, as IAs conseguiam aumentar a atividade neural associada àquele conceito e até mesmo responder de forma mais coerente quando recebiam recompensas simbólicas. E isso é um comportamento análogo ao reforço motivacional que é nosso, do ser humano. Jack Lindsay, pesquisador da Anthropic, explicou a Axios que esse tipo de resultado pode identificar o surgimento de funções cognitivas historicamente humanas, ainda que rudimentares, tá bom? O avanço desperta tanto entusiasmo quanto cautela. Se futuros sistemas forem capazes mesmo de explicar com bastante precisão seus próprios processos mentais, isso poderá levar a inteligências artificiais muito mais seguras e previsíveis, mas também muito mais complexa de compreender. A Anthropic encerra o relatório com um aviso: esses resultados são iniciais, mas marcam o começo de uma nova fase na pesquisa sobre transparência algorítmica. Estamos ensinando as máquinas não apenas a responder, mas também a se perguntar por que elas respondem do jeito que elas estão respondendo. As coisas estão mudando, meus amigos. E como se não bastasse IA querendo reivindicar os seus direitos, Elon Musk parece ter voltado seus olhos para uma nova fronteira, e não é no espaço, é aqui mesmo na Terra. Aliás, não em volta da Terra. Em uma série de publicações no X, o bilionário revelou seu plano, que soa mais como ficção científica do que política ambiental: cercar o nosso planeta Terra com uma constelação de satélites movidos à energia solar e controlados por uma inteligência artificial, que seria capaz de regular e controlar a quantidade de luz solar que chega ao nosso planeta. Segundo Musk, bastariam pequenos ajustes nessa quantidade de energia para evitar o aquecimento global, ou até um novo período de resfriamento, quem sabe, lembrando que nosso planeta Terra já foi uma bola de neve várias vezes no passado. Mas que não entrou em detalhes técnicos, é óbvio, né? Mas sugeriu que a rede de satélites funcionaria como uma espécie de escudo climático automatizado. A ideia, que muitos interpretam como uma provocação,
toca num campo real e polêmico da ciência, a geoengenharia solar. Trata-se de um conjunto de técnicas que buscam refletir parte da radiação solar de volta ao espaço, reduzindo temporariamente a temperatura global. Alguns cientistas já estudaram até mesmo métodos como o clareamento de nuvens, usando aerossóis para aumentar a refletividade, ou até a injeção de partículas de dióxido de enxofre na atmosfera, o mesmo tipo de efeito que grandes erupções vulcânicas causam naturalmente. Mas nenhuma dessas abordagens envolve uma mega constelação de satélites administrada por uma inteligência artificial, controlando o fluxo solar em escala global. Isso colocaria nas mãos de uma só entidade, ou uma inteligência artificial, o poder literal de alterar o clima do planeta. E é aqui que o debate esquenta bastante. Esquenta, tá, né? Especialistas alertam que mexer na radiação solar é como operar um termostato de um sistema que ninguém entende completamente. Um ajuste mal calculado poderia desestabilizar ecossistemas inteiros, alterar regimes de chuvas e provocar desastres climáticos em cadeia. E, uma vez iniciado, um projeto desse tipo seria quase impossível de reverter. Ainda assim, Musk parece pensar em prazos mais longos, talvez séculos. Ao ser lembrado por algum usuário no X que a sua ideia lembra algo como uma civilização Kardashev tipo 2, um nível hipotético de um avanço tecnológico capaz de controlar a energia de uma estrela inteira, ele concordou dizendo que essa sim seria uma evolução lógica da humanidade. Segundo ele, os satélites Starlink, que hoje fornecem internet global, seriam apenas o primeiro passo nesse caminho aí. Por ora, o plano de bloquear o Sol parece mais um exercício de imaginação do que um projeto real. Mas vindo de alguém que já lançou foguetes reutilizáveis, que dão ré, né? Construiu carros autônomos e planeja cidades em Marte, talvez o futuro em que uma inteligência artificial controla o clima da Terra a partir do espaço não esteja tão distante assim quanto parece, não? Ou não é apenas loucura, fantasia de um bilionário. Se ou quando esse dia chegar, quem vai decidir quanto sol cada país merece receber? Já pensou? Os caras estão sancionando tudo aí por causa de política? Imagina sancionar a luz do sol? Tô tranquilo, espero que não aconteça. E me conta aí, já está usando inteligência artificial no seu dia a dia? Se sim, parabéns para você. Sabe por quê? Estima-se que em 5 anos, 92 milhões de empregos deixarão de existir. Em contrapartida, 170 milhões de novos postos de emprego serão criados. Mas sempre tem um mas, não é não? Serão postos de trabalho que, em alguma escala, terá que dominar a inteligência artificial. Segundo a Fiesp, aqui no Brasil, 45% da força de trabalho poderá ser impactada pela inteligência artificial. Desses aí, aproximadamente 30% das tarefas e empregos poderão ser substituídos pelas tecnologias, e 15% poderá ser feito por uma inteligência artificial. Já entendeu onde eu quero chegar, não? Por isso eu te indico, assine a inteligência artificial da Gênesis. A Áurea é uma plataforma que reúne lado a lado os modelos mais avançados do mundo para você usar de forma automática. Nós temos unificadas em um único sistema modelos como o ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, DALL-E, NanoBanana, DeepSeek, Grok, Anthropic, enfim, as melhores. Tudo isso em um único lugar por menos de R$3 por dia. Já tem mais de 4 anos que eu apresento todas as semanas as novas tecnologias aqui no YouTube, e eu tenho bastante propriedade para dizer. Quem não usar inteligência artificial, nos próximos anos, vai se arrepender completamente. O plano é mensal e custa só R$ 99,90 por mês. Mas eu sempre trago coisa boa para você, não? Com o meu cupom você paga apenas R$ 89,90. Clica aqui no link da descrição ou no comentário fixado e você que me vê grandão na sua tela aí, tem a opção do QR Code. Use ele aí, tá bom? Valeu! E a Austrália está mergulhando, literalmente, em uma nova era de defesa marítima. O país anunciou a criação de uma rede inteligente de drones subaquáticos autônomos, capaz de patrulhar silenciosamente as águas profundas do norte australiano em busca de ameaças. O projeto envolve 3 gigantes do setor, Thales Australia, Austal e CZ Robotics, que uniram forças para desenvolver uma infraestrutura inteira que é de vigilância subaquática de longo prazo. No coração do sistema está o drone Steerpool da Situ Robotics, um veículo autônomo de 8 metros que pode permanecer semanas no fundo do mar sem emitir ruído. Alimentado por um sistema híbrido de bateria íon lítio e motor diesel elétrico, o Spear 2 tem autonomia de até 2.000 km e pode mergulhar a 2.000 metros de profundidade. Sua missão? Detectar movimentos submarinos e transmitir dados para a superfície apenas quando necessário, evitando ser localizado, claro. A eles somam os sistemas Blue Sentry e Blue Seeker, desenvolvidos pela Thales, que funcionam como ouvidos subaquáticos. Eles detectam e rastreiam ruídos de navios e submarinos com extrema precisão, permitindo mapear a atividade marítima em tempo real.
Já as embarcações Envolved Cape da Austal são responsáveis por lançar e recolher os drones, tornando assim a rede móvel e adaptável às mudanças de cenário. Além da inovação tecnológica, o projeto tem um peso geopolítico. Ele fortalece o papel da Austrália nessa aliança AUKUS com os Estados Unidos e o Reino Unido e responde diretamente ao aumento das tensões Indo-Pacífico, principalmente com a China. E falando em China, a Guerra do Futuro já começou, ao menos por lá. E desta vez, os soldados não sangram. O Exército de Libertação Popular da China apresentou um novo tipo de força de ataque composta por robôs quadrúpedes apelidados de lobos mecânicos, que atuam lado a lado com drones autônomos de combate. Durante um exercício militar realizado em 4 de outubro, o país demonstrou o uso coordenado dessas máquinas em uma simulação de invasão a Taiwan. E o resultado impressionou até mesmo os analistas mais céticos. As defesas inimigas foram neutralizadas em menos de 10 segundos. O treinamento foi a primeira demonstração pública desses robôs terrestres com autonomia de ataque e coordenação em campo de batalha. Esses quadrúpedes, que pesam 70 quilos, são capazes de carregar até 10 quilos de suprimentos e operar tanto em modo logístico quanto ofensivo. As imagens divulgadas pela CCTV mostram os robôs correndo pela praia à frente das tropas humanas, abrindo caminho, removendo obstáculos e servindo de suporte aos drones FPV, que se autodestroem atacando as fortificações. Em uma das cenas, um único soldado humano controlava simultaneamente 9 robôs e 6 drones por meio de uma interface 3D em tempo real, um retrato da chamada guerra inteligente, conceito central dessa nova doutrina chinesa. Essa tática tecnológica substitui as antigas chamadas de ondas humanas por táticas marítimas inteligentes, onde cada máquina atua como parte de um enxame autônomo, reduzindo o tempo entre detectar e destruir um alvo para menos de 10 segundos. Os robôs são equipados com 5 câmeras para visão de 360 graus, além de sensores de profundidade e módulos de decisão baseados em inteligência artificial. Além de transporte de reconhecimento, alguns modelos já são usados para disparos de precisão em terrenos de difícil acesso. A China afirma que o uso combinado de unidades tripuladas e não tripuladas quadriplica o raio de combate de uma equipe inteira de infantaria convencional. E enquanto o mundo corre para dobrar a sua infraestrutura elétrica até 2040, uma startup australiana está mostrando que a próxima grande revolução pode vir do céu. A Infravision acaba de levantar 91 milhões de dólares em uma rodada de série B para expandir o uso dos seus drones autônomos de alta capacidade, que são projetados para construir e manter as linhas de transmissão de energia de forma muito mais rápida, segura e mais barata do que qualquer método tradicional. O sistema da empresa, chamado de TX System, combina robótica aérea, sensores inteligentes e equipamentos terrestres interligados. Ele permite que cabos de alta tensão sejam instalados ou inspecionados sem a necessidade de helicópteros ou equipes humanas expostas ao risco. A tecnologia já foi usada em alguns dos maiores projetos de transmissão do planeta, como a Powerlink Genex da Austrália. O impacto dessa inovação é direto. Enquanto métodos convencionais enfrentam atrasos e orçamentos que estouram facilmente, o sistema da Infravision elimina as contingências e esclarece cronogramas. E em sua versão mais recente, o Jack System traz recursos equivalentes aos de um helicóptero, mas montado em caminhões inteligentes de operação diária, que são capazes de realizar manutenção em tempo real, responder a emergências e reduzir as interrupções no fornecimento. Se gostou desse episódio, me ajuda aí, comenta aqui embaixo. É uma boa ideia ou não é Elon Musk controlar o nosso Sol? Assim você ajuda o engajamento desse vídeo aqui e o YouTube entende que você realmente gosta dos nossos vídeos e te indica mais deles. É sempre bom saber que você me assiste até o final do episódio. Quando você comenta, eu sei disso aí. Todas as fontes estão aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Clica em uma das duas opções que estão na sua tela e nós nos vemos no próximo, tá bom? Valeu! Tchau, tchau! Hoje não tem comentários. Faz um comentário bom aí que na próxima eu te coloco, beleza?